hoje eu vim aterrorizar os seus sonhos. Eu quero começar esse vídeo com um disclaimer, dois na verdade. O primeiro é que se vocês ouviram um miado ao fundo, é a gata. Me desculpem. O segundo disclaimer é que essa lista é estritamente nossa opinião. Se você não gostou... Algumas pessoas dizem que a década acabou, outras pessoas dizem que a década não acabou. O fato é de que as listas estão vindo e eu tenho que explorar uma das minhas coisas favoritas no mundo, que é o cinema, e dos meus subgêneros favoritos, que é o terror. Pra começar, eu quero falar algumas menções honrosas. Não deu pra eu pôr todos os filmes que eu gosto aqui nessa lista, senão ia se roubar no jogo. Tem muito filme mais atual aqui, tipo de 2015 pra cá, então se você se incomodar com isso, me desculpa, foram os filmes que me marcaram mais. Tá bom, minhas menções honrosas são Clímax, do Gaspar Noé. O Segredo da Cabana eu queria muito ter posto aqui, porque foi um dos meus filmes relacionados a terror favoritos dessa década, só que ele puxa muito mais pra comédia do que pro terror. E apesar de ser uma subversão genial, eu acho que ele não cabe aqui. Corrente do Mal, ele põe em voga uma discussão muito legal que é sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vale a pena assistir. O Convite é um filme com Logan Marshall Green, que é um cara que se queimou fazendo aquele filme merda que é o Prometheus, que é um dos piores filmes de terror da década. É de terror? Em tese, ou é um terror o filme. Mas que ele é um excelente ator, ele fez Upgrade, que é outro filme que eu gosto muito, que é de ficção científica, e fez O Convite, que é um filme de suspense que tem um plot twist absurdamente foda. Parasite. Renan, o que tem de terror em Parasite? Ele tem umas cenas que criam essa atmosfera, sim. Ele brinca muito com diversos gêneros e justo por isso ele não tá aqui. Pra finalizar, a última menção honrosa é Bacurau, nossa grande bagaceira trecheira de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Excelente filme de terror nacional, infelizmente nenhum entrou na lista, mas Bacurau quase. Dito isso, vamos pra lista. Número 10 é O Ritual. Não confunda com o Ritual do Anthony Hopkins, eu tô falando de um filme em inglês que não tem o Anthony Hopkins. É sobre uns amigos que vão fazer uma trilha entre as montanhas da Noruega e da Suécia pra homenagear um amigo deles que já é falecido. Quando eles estão lá, um deles se machuca e eles entram na floresta tentando cortar caminho, só que eles acabam se perdendo e ficam frente a frente com uma entidade e com seus adoradores. É um filme excelente, ele tem atores que são pouco conhecidos da Inglaterra e ele tem atuações inacreditáveis desses caras. Ele é um filme que ele passou muito despercebido porque lá fora na Inglaterra ele foi vendido como original da Netflix. Na verdade ele passou nos cinemas lá. Nos Estados Unidos eu acho, chegou direto na Netflix. Aqui ele não tá na Netflix, não sei porquê. Ele passou num circuito muito baixo de cinemas, então poucas pessoas viram e poucas pessoas conhecem. Eu assisti esse filme por indicação da Trecheira Violenta, que é um canal que eu adoro, acompanho eles direto. A Karina e o Oswaldo Marque são dois irmãos que falam de terror. Recomendo o canal deles, vou deixar um vídeo deles linkado aqui embaixo para vocês conhecerem. Estou fazendo propaganda de graça pros caras, porque o canal deles é muito bom. O Ritual ele mexe um pouco, ele mescla um pouco um terror Lovecraftiano com A Bruxa de Blair e também com mitologia nórdica. Parece ser uma salada da porra, mas na verdade eles conseguem fazer uma coisa muito boa com isso tudo, incluindo um filme de monstro muito convincente. É difícil hoje você criar, sobretudo com CGI, uma silhueta, um design de monstro que fique na memória, mas o design do monstro do Ritual ficou muito na minha memória. Vale muito a pena assistir, vale meu 10º lugar na lista. Em 9º lugar, a gente tem o Nicolas Cage pirando com heavy metal. E eu não posso pedir mais nada, cara. Isso é detalhe suficiente pra você ir lá e assistir Mandy. Ai, como eu amo esse filme. So what you gonna do with that thing? I'm going hunting. So what you hunting? It's crazy evil. Nicolas Cage, que eu não vou lembrar o nome dele porque a gente chamou ele o filme inteiro de Nicolas Cage, vive isolado em uma cabana com a sua esposa Mandy, a Mandy do título. Até que uma galera de um culto meio que itinerário vê ela e o líder deles meio que cria uma apaixonite por ela. E aí eles vão lá, infelizmente assassinam ela e o Nicolas Cage precisa se vingar. Nicolas Cage, cara, ele vai lá, ele pira e ele grita e tem uma cena maravilhosa dele pirando com uma garrafa de vodka no banheiro. É incrível. E aí ele pega o machado e ele sai nessa cruzada, nesse mundo louco que esse diretor grego, que eu não vou saber pronunciar o nome, cria com essa atmosfera que
mistura essa fotografia meio azulada e avermelhada, sabe? É um filme muito psicodélico, que mexe com o que tu tem de mais fundo na tua mente e na mente do Nicolas Cage também. Ele é um excelente protagonista, ele é muito carismático, é a melhor atuação dele em muito tempo. O Nicolas Cage ele é sempre 8 ou 80, ou ele é péssimo, faz uma parada estrambólica, digna de Framboesa de Ouro, ou ele é incrível, e nesse caso ele é incrível. Se você não quiser assistir por nenhum outro dos elementos que eu falei, como os elementos de filme trash, a luta de motosserra que acontece, Nicolas Cage matando os outros com machadão, drogas e heavy metal, você assista pela atuação do Nicolas Cage, que com certeza consegue se sobressair em tudo isso que o filme te apresenta. E número 8, um filme que eu acho que ainda está disponível no catálogo da Netflix, dá uma olhada aí, vale a pena. É um filme que eu vi ele despretensiosamente e que ele se tornou um dos meus favoritos de terror da vida, que é Sala Verde. This will be over soon, gentlemen. What are they doing? You're coming. Uma banda de punk decadente acaba fazendo um show que não rende muita coisa pra eles e, em função disso, o cara que os contratou indica eles pra ir tocar num bar nazista. Olha que ótima ideia. Uma excelente ideia. Que é totalmente contrário às crenças deles como punks. Eles topam porque eles precisam da grana e precisam um pouquinho da visibilidade também, e pra eles qualquer grana é uma grana. Então eles vão lá, tocam, e depois que eles acabam o show, eles acabam presenciando um assassinato e ficam presos em uma sala verde, esperando o momento em que os nazistas vão pegar eles. Esse filme, ele é... Cara, ele é perfeito, é sério. Ele cria uma atmosfera de tensão sem sobrenatural, sabe? São só humanos uns contra os outros, eles presos na sala verde, com a tensão de quando os caras vão tentar ir pegar eles. O fato de você estar lidando com uma coisa, com um medo tão racional do ser humano, que é o medo dessa parada do preconceito, dos nazistas, de ideias divergentes... É uma parada que pega muito nesse filme, sabe? Ele cria uma atmosfera de tensão excelente. A fotografia dele é meio escura, meio esverdeada pra fazer frente à Sala Verde. E é o título do filme, que é Sala Verde também, né? E ele é repleto de atuações inacreditáveis. Pra exaltar duas delas, temos o Anthony Yelchin, o falecido Anthony Yelchin. Era um cara que era muito promissor, infelizmente morreu. Ele é o protagonista do filme, ele faz esse papel de um cara que tá assustado, mas que vai lutar com tudo pela vida dele, muito bem, sabe? É um papel excelente. E o magnífico Patrick Stewart. A gente tá acostumado a ver ele como Professor Xavier, como Capitão Picard, sempre nesses papéis que, apesar de muito bons, não são o papel de um cara mau, mas aqui ele tá fazendo o líder dos nazistas, o Darby. E, cara, quando ele abre a boca, você fica tenso. Eu adoro um vilão assim. Um filme que tem doses cavalares de violência, doses cavalares de gore, e é um filme que é muito bem escrito, apesar de ter uma premissa simples. Número 7 vai para o terror psicológico de Darren Aronofsky e suas metáforas religiosas. Mãe. They've come here to see me. Come quick! You're insane! You're insane! All I'm trying to do is bring life into this house. Esse é um filme que ele dividiu muito opiniões e isso só me faz amar ele ainda mais porque era o propósito dele, sabe? É um filme repleto de metáforas religiosas principalmente. Ele bota Jennifer Lawrence como a mãe natureza, como a terra e também como Maria. O Javier Bardem maravilhoso. Esses dois eles estão atuando num nível absurdo. Ele põe o Javier Bardem na figura de Deus. Várias metáforas, várias alegorias. Ele vai te criando um sentimento claustrofóbico. Várias pessoas começam a invadir a casa e temos o nosso filme. O Darren Aronofsky ele é um excelente diretor, ele não precisa se provar mais. Ele fez Pi, ele fez Cisne Negro, fez O Lutador, fez Noé também, né? A gente não pode acertar sempre. Mas pra mim, a obra-prima dele é e vai sempre ser Mãe. No número 6 a gente tem o terror social do Jordan Peele, Corra. Sink into the floor. Wait. Sink. Eu, evidentemente, não sou negro, então eu não tenho como falar desse filme, falar como se eu tivesse sofrido racismo algum dia na minha vida, mas o Jordan Peele ele consegue passar toda a angústia de uma pessoa que sofreu isso a vida toda e consegue perceber aquele racismo intrínseco mesmo nas pessoas que não estão tentando ser racistas, sabe? Aquela pessoa que tenta esconder esse preconceito dela com aquelas frasezinhas feitas tipo, eu votei no Obama 2 vezes. Mas quantas pessoas você atravessou a rua porque era negra? Isso.
Pra coroar tudo isso, a gente tem uma atuação brilhante do Daniel Kaluuya, destaque pra cena que ele tá sendo hipnotizado pela mãe da namorada dele. Eu não dei a sinopse, né? Tem esse cara que ele é negro, ele tá namorando essa garota que é branca e ele vai viajar pra casa de campo dos pais dela pra conhecer eles. E chegando lá, começa a acontecer situações bizarras. Ele é uma história de terror extremamente moderna. Ele apela pra alguns pontos um pouquinho absurdos relacionados à ciência, mas que não fazem o filme perder esse peso dele, sabe? Ele é um filme extremamente pesado, não só por todas as coisas que acontecem em tela, mas pelo significado dele. Ele é um filme feito por um homem que veio da comédia, mas que prova que quando você é um cineasta, você consegue fazer um filme sensacional, não importa o gênero. Ganhou o Oscar de roteiro original, muito merecido, poderia ter ganhado mais. Em quinto lugar, o Babadook. I want to report someone stalking me and my child. You can't get rid of the Babadook. You can bring me the boy. You can bring me the boy. Amélia é uma viúva que ela ainda está tentando lidar com a morte do marido dela. Ela começa a ser atormentada por um trauma absurdo com um monstro que ela sempre vê por aí, que é o Babadook do título. Esse filme, na verdade, ela é uma grande alegoria à depressão. O Babadook, ele representa muito a depressão que a Amélia sente, sobretudo pela morte do marido dela, mas não só por isso, sabe? O peso do monstro em cima dela equivale ao peso de uma depressão fortíssima em cima de uma pessoa que está sofrendo desse mal. Saúde mental é uma parada muito séria. É uma parada que precisa ser muito mais estudada, assim, por pessoas que são leigas nesse assunto, que acham que depressão é só frescura. Eu recomendo vocês assistir Babadook e tentar interpretar esse filme desse jeito. É um filme que ele também tem esse monstro que vai grudar em você, sabe? Não só pelo design dele, mas pelo significado que ele tem para essa personagem. Ele tem uma atuação esmagadora da Essie Davis. Ele tem uma direção sensacional da Jennifer Kent, que ela expõe todo esse terror que a Amélia tá passando de uma maneira sensacional. Recomendo você assistir o Babadook se você ainda não viu. Em quarto lugar, Midsommar. Foda demais. I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Chegamos ao Ari Aster, que o John Carpenter, ele é e sempre vai ser o meu diretor de terror favorito. Ele é foda, mas o Ari Aster, ele tá em segundo lugar, bonito, cara. E ele começou a fazer filme em 2018, depois do Hereditário, que foi o primeiro filme dele, todo mundo ficou nessa ânsia pra ver o que ele ia trazer pra gente agora. O que esse cara, como é que ele vai aterrorizar a gente agora? E ele trouxe pra gente um filme de terror totalmente à luz do dia. Isso é foda demais. Isso é incrível, cara. Como é que você vai criar uma atmosfera de terror no claro? Ele conseguiu, porque ele é foda, ele é o Ari Aster. A gente tem uma atuação esmagadora também da Florence Pugh. Eu não vou falar Florence Pugh, porque você não fala Hugh Jackman, você fala Hugh Jackman. Bilíngue, né, menina? Eu posso até estar errado, mas nesse caso eu não vou dar o braço a torcer. Ela interpreta uma menina que acabou de passar por uma tragédia na vida dela e que, junto com o namorado, vai pra, acho que é Suécia, ou algum país assim, celebrar com um amigo deles que é de lá, o Pelle, o festival de Midsommar, que é um festival que glorifica o sol, eu acho, eu não entendi direito. É um festival onde as pessoas se isolam nessa vilazinha e passam 30 dias no claro. Elas têm uma religião própria, e os deuses lá. Eles cultuam certos deuses de lá, tem umas runas nórdicas, é uma parada nórdica bem bacana, assim, uma atmosfera que o Ari Aster cria, bem legal, sabe? Eu não vou explanar muito porque eu sinceramente não entendo muito dessa religião, mas tem sim esse período lá, por esses países do norte da Europa, que fica 30 dias de dia. O sol não se põe durante 30 dias. Tipo, a meia-noite tá claro como se fosse meio-dia, tá ligado? O Ari Aster, ele explora muito essa mitologia deles. Explora a perda, o trauma de perder uma pessoa querida. E explora também relacionamentos ruins. E é só isso que eu vou falar. Assista o filme e tente interpretar. Ele é um dos melhores filmes de terror que eu vi na minha vida. E com certeza um dos melhores de 2019. Só não é o melhor por causa de um que eu vou falar daqui a pouco. Outro nome extremamente promissor do terror, eles estão aparecendo em peso aqui, Jordan Peele, Ari Aster e agora Robert Eggers, com o seu primeiro filme, A Bruxa. Eu acho mais ou menos. Eu gosto muito. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and don't leave my sin. For I repentant thou shalt be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant thou shalt be. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and don't leave my sin.
for I repentant now shall be. O Robert Eggers, ele gosta muito de explorar regiões pitorescas, cenários pitorescos e coisas antigas. Ele é um filme que ele se passa no século XVII, ele é todo falado em inglês antigo, o que é muito foda, cria uma atmosfera excelente. E ele segue essa família que está no meio de uma histeria religiosa que gira em torno da Thomasin, a filha mais velha, e do desaparecimento do bebê deles. Eles acusam ela de ser uma bruxa e a partir daí o filme se desenrola. Ele é um filme que ele tem várias alegorias, sobretudo algumas alegorias relacionadas ao Jardim do Éden, a Adão e Eva. Tem essa parada da bruxa que precisa do sangue de bebê para realizar seus rituais. Tem toda essa atmosfera de um terror no meio da floresta, sabe? A casa deles é muito isolada porque eles foram expulsos da colônia deles por conta de umas paradas, umas blasfêmias que o pai dessa família causou. Todo mundo nesse filme que tá atuando muito bem, mas o destaque dele pra mim é o cara que faz o irmãozinho, o irmão mais novo da Thomas. Tem uma cena de exorcismo com ele que é absurda, o moleque é incrível. O primeiro filme do Robert Eggers é excelente, mas nada supera o segundo filme dele, que é o próximo que eu vou falar, de 2019, O Farol. Segundo lugar. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? O Farol, ele é um filme que ele é quase um currículo de 2 atores. Você pega 2 atores e põe eles isolados em um lugar pra atuar. Eu posso estar sendo um pouco sucinto, desculpa pelo miado, tá, gente? É que a nossa gatinha acabou de acordar. Ela tá com fome. Ela tá com fome, vamos já dar comida pra ela. Ele é um filme que ele isola 2 atores num lugar e eles atuam. É isso que eles fazem o filme todo, e ainda assim o Robert Eggers consegue criar essa atmosfera de terror com 2 pessoas. O filme se passa, se eu não me engano, nos anos 20, e ele segue esses 2 caras que precisam cuidar do farol. Tem o faroleiro mais experiente, que é interpretado pelo Willem Dafoe. Farofeiro. E o novo ajudante dele, que é interpretado pelo Robert Pattinson. E se você ainda tem algum preconceito com ele vindo de Crepúsculo, vai perder nesse filme. Eles ficam isolados nessa ilha e o barco que precisava levar eles de volta para casa não aparece por conta de uma tempestade e a loucura começa a tomar conta deles 2, sobretudo a paranoia relacionada ao farol. O faroleiro mais velho, marinheiro, que é o Willem Dafoe, é o único que pode visitar o farol, e o Robert Pattinson, que é o protagonista do filme, fica maluco com isso. Ele precisa visitar o farol. O isolamento tá acabando com a cabeça deles 2. Chega um ponto do filme que você não sabe se eles 2 vão se beijar ou vão se matar, cara. De tamanha delírio que eles chegam. Eles ficam isolados lá simplesmente com a bebida pra distrair eles. Paranoia, desconfiança, terror absurdo, tudo isso filmado com a tecnologia dos anos 20 em uma fotografia sensacional em preto e branco, com uma trilha sonora absurda que ajuda a criar uma atmosfera. Segundo lugar na lista. E o primeiro lugar, apesar de não ser o meu filme favorito desses, eu acho que é o filme que sintetiza o que foi o horror nessa década, que sofreu com essa mudança repentina. Ele veio da década de 2000, início da década de 2000, com vários remakes merda e filmes slasher genéricos. Ele veio nessa época trazer um revival de um terror com um roteiro bem feito, uma direção extremamente acertada, um horror feito pra quem é fã de horror e pra quem é fã de cinema, como ele sempre deveria ter sido feito. Pra mim, o filme que mais definiu isso foi Hereditário. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Nina! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Raise your house! Mom, what's happening? A gente tem a Toni Collette, que é a Annie, e a sua família, composta pelo Gabriel Byrne, Alex Wolff, do Naked Brothers Band, que tá fazendo aquilo, é irmão do cara do Cidade de Papel, e a filha deles, que é uma atriz que eu não vou me recordar o nome agora, mas que é excelente também, apesar de ser um pouco bizarra no filme. E eles estão de luto por conta da morte da mãe da Annie, no caso a avó das 2 crianças. Ele é um filme que ele trata disso, ele trata do luto e do peso dele, até onde você vai para se comunicar com uma pessoa que já faleceu, que você amava muito, o que o luto faz com a cabeça de uma pessoa. Você vai vendo principalmente o garoto, o Alex Wolff, e a mãe dele, que é a Toni Collette, delirando muito, sabe, assim, se perdendo por conta de luto e de culpa e dessas coisas que aconteceram com eles. Pouco a pouco a família vai se despedaçando, a mãe vai ficando paranoica, o filho vai ficando maluco e cada vez mais isolado, o pai não sabe o que fazer, a criança fica cada vez mais estranha, a saudade vai batendo, o peito vai apertando e o filme vai ficando mais e mais sinistro.
Eu destaco aqui a atuação do Alex Wolff como filho e também a atuação da Toni Collette, que é o maior destaque desse filme. Ela tá maravilhosa. Ele passa muito bem o desespero de um cara que tá saindo da adolescência e que não sabe muito bem o que fazer com esses sentimentos que tá sentindo. E ela passa muito bem essa imagem de mulher quebrada, sabe? Ela tá tentando fazer o que ela consegue para manter a família dela unida. Todos os atores estão bem, mas a Toni Collette é o grande destaque do filme. Destaque pra cena do jantar que ela pira. É excelente. Como essa mulher não foi lembrada no Oscar? Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? All I do is worry and slave and defend you, and all I get back is that fucking face on your face! E esses foram os melhores filmes de terror da década pra mim. Se faltou algum, deixa aqui embaixo pra gente, que a gente vai analisar e conversar com você aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos de top 10, fala pra gente, que a gente vai adorar fazer. Eu adoro um top 10. Lá no Instagram a gente tá postando os filmes que a gente tá assistindo, com as notas que a gente tá dando pra eles. É uma maneira bacana da gente conversar sobre cinema, então siga a gente no Instagram, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Comente aqui, compartilhe esse vídeo. Esses vídeos de top 10 dão um trabalhão pra fazer, mas eu faço com gosto porque eu amo cinema. Eu quero que seja isso. Bons pesadelos.